Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila. E no áudio de hoje eu vou responder algumas caixinhas de pergunta do Instagram. Quero pedir para os irmãos orar por esse ministério, orar pela minha vida. Nós temos hoje conselheiras, orar pela vida das conselheiras para a gente poder continuar ajudando os irmãos. Nossa, eu estou gravando de novo esse vídeo aqui, irmãos. Teve tanto barulho quando eu estava gravando o anterior que eu desisti dele para gravar de novo. Olha, parece que faz uma bagunça quando eu abro um vídeo para gravar, mas glória a Deus, vamos glorificar o nome do Senhor. Se você puder já deixar o seu like, se no final você não gostou do vídeo, você fala, olha, foi péssimo, não gostei do que eu ouvi aqui, você pode dar o seu dislike, porque, irmão, like, dislike também é a maneira que nós vamos saber se estamos no caminho certo. Se você puder, compartilha já com alguém esse vídeo para abençoar o canal. Quanto mais você curtir, mais o YouTube vai entregar para as pessoas e ouvir os relatos das pessoas. Se vocês verem os comentários dos vídeos anteriores, vocês vão ver como é resposta, muitas vezes, de oração para as pessoas, né? Eu vou citar, irmãos, diante de cada caixinha de pergunta, vou tentar citar algum capítulo da Bíblia. Eu, obviamente, que eu não vou lembrar de cabeça, mas vocês pegam aí o que eu falar lá e joga lá no Google para poder achar o capítulo de qual eu estou falando. É importante, se você se identificou com uma caixinha, vai entender na profundidade da palavra do Senhor, porque a Bíblia é o nosso manual de vida. Não tem como a gente consertar nada sem ser através do manual, que é a palavra do Senhor, né? Pode haver técnicas coach, pode haver a psique humana que vai te ajudar, mas para atuar realmente na vida, a Bíblia tem que ser o nosso parâmetro, né? Tem que ser o que vai dar rumo e direção para a nossa vida. Eu vou ler um trecho de Provérbios 2, porque todo vídeo tem que haver uma leitura bíblica, irmãos, que é para a glória do nome do Senhor, para que haja luz na vida de vocês, né? Lá o salmista não fala, né? Que luz para o meu caminho é a tua palavra e lâmpada para os meus pés. Então, assim tem que ser. Então, para quem vai acompanhar, Provérbios 2, que diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderem contigo os meus mandamentos, esconderes é guardar contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. O que que significa aqui por afazeres atento à sabedoria aos teus ouvidos? Porque a gente precisa parar para ouvir, irmãos. A gente teve uma experiência esse final de semana com o irmão lá no grupo que a gente estava aconselhando ele ali há muitos meses, e as meninas estão até hoje brincando que uma palavra que eu falei certeira, ele começou a dar ouvido. Mas ele mesmo percebeu o quanto ele foi resistente. Se ele tivesse parado há meses atrás, quando ele nos encontrou ali para dar ouvidos, ele percebeu que o processo que ele está vivendo hoje teria sido diferente, né? Que está no processo de conciliação de divórcio. Ele percebeu, quando eu conversei com ele ali no privado, ele falou para mim, ele falou, nossa, Sheila, muito obrigada. Tem o que eu possa fazer hoje, né, para poder mudar? Eu falei, olha, eu vejo que as decisões de hoje não vai mudar muito, é arcar mesmo com as consequências do que virá. Mas aqui Salomão ele nos exorta, né, a buscar, abrir os ouvidos para a sabedoria e inclinar o coração ao entendimento. A gente precisa saber que quando a gente cai no deserto, o que a gente mais está inflado é de ego, porque se não fosse assim, a gente teria parado no momento e falado assim, não, peraí, como é que eu posso consertar isso aqui? Se dá tempo ainda de consertar, mas a gente está tão querendo que, está tão certo de si, que a gente só está passando como um trator por cima de todo mundo, né? E empurrando, obviamente, o outro cada vez mais para fora da nossa vida. Então, ou seja, aqui Salomão fala, né, que a gente deve clamar por inteligência, que a gente deve clamar por entendimento, irmãos. As pessoas falam tanto do dom de línguas. Eu vou falar para vocês, eu orei muito e oro pelo dom do entendimento, o dom do conhecimento, sabe, assim, o dom do discernimento. Esses dons para mim sempre me atraíram muito mais, porque a gente poder realmente parar, ler a palavra do Senhor e entender é maravilhoso demais, né? Obviamente que
Deus não vai dar todas as respostas, porque se Deus desse todas as respostas, a gente certamente nem lutaria. Se Deus falasse assim para você o tempo de deserto que você vai passar, talvez você nem lutaria. Então ele fala que tem a terra prometida, mas ele não vai falar como é que vai ser o caminho. Ele não vai falar que você vai enfrentar um divórcio. Ele não vai falar que o que vai acontecer. Por quê? Porque talvez lá nesse caminho das coisas, do que vai acontecer, você desistiria. O caso de José. Será que se Deus tivesse falado, quando deu aquele sonho para ele, que os trigos todos se curvavam ali diante da presença dele, que o Senhor ia exaltar ele, que ele ficou ali cheio de si? Será que se Deus falasse que primeiro ele ia ser açoitado, jogado num poço, vendido como escravo, andado pelo deserto, trabalhar de empregado da administração da casa de Potifar, ser assediado pela mulher, ser preso, passar anos de vida ali, para depois toda a nação se curvar diante dele como o segundo homem mais poderoso da terra ali do Egito? Vocês acham que talvez ele teria aceitado? Se aceitasse, é porque ele não imaginaria o que seria aquilo, né? Ah, não, é que Deus falou, isso aí vai ser, eu vou tirar, vou comer mamão com açúcar, né? A gente pensa assim. Então, irmãos, devemos buscar entendimento. Você está no deserto hoje porque falta conhecimento, falta sabedoria, falta entendimento. Então, vamos responder. Eu vou responder aqui algumas caixinhas para vocês, como eu falei. Não vou ler os versos bíblicos, porque senão esse vídeo ficaria imenso, mas busca por entendimento. Então, aquela caixinha que falar com você, vai lá, joga no Google e lê. Lê o capítulo para você poder entender e trazer essa sabedoria de Deus para a vida de vocês, tá bom? Então, se você gosta do meu conteúdo, tem muito vídeo aqui de ensinamento. Se você já sabe que esse daqui vai ser mais um que vai trazer conhecimento, deixa a sua curtida aqui para o YouTube entregar para mais pessoas. Se chegar lá no final você não gostar, dá dislike, não tem problema não. Isso é importante porque aí eu começo a entender do que vocês gostam e o que vocês não gostam. E se puder, obviamente, compartilha com alguém que vocês sabem que vai ajudar. Então vamos lá. Ah, irmãos, a última caixinha eu vou falar para vocês. Foi literalmente a última pergunta que eu recebi lá no Instagram, e eu acredito que é do outro lado. Vocês vão ver como a pessoa tenta. Ela tenta realmente sair do pecado e não consegue. Vocês vão ver a pergunta como realmente assim. Quando eu vi, eu falei, nossa, hein? Fechando com chave de ouro. Diz assim: primeira pergunta, vamos lá. Primeira caixinha diz assim: devo orar pelo amante? E como orar? É óbvio que nós devemos orar pelos amantes. A pessoa está cativa no pecado. Ela foi usada, ela foi um instrumento de Satanás para entrar na vida do seu marido, né? Obviamente que ele ligou várias coisas, vários desejos, várias concupiscências internas dos dois para poder unir eles. Mas a gente vai ver lá que a palavra do Senhor diz assim, que a gente deve orar pelos nossos inimigos. Fala exatamente assim? Não, vai dizer assim que nós devemos amar aos nossos inimigos. Amar é eu ir lá, fazer e visitar no hospital, né? Outro dia teve uma irmã que a OAM tinha acabado de ganhar bebê lá e ela estava dando carona para a filha adolescente da OAM. Eu falei, não, irmã, não se preza isso não, né? Ou seja, cuida das suas filhas, entende? Não é fazer isso pelo amante, isso não é amar o amante, isso é facilitar a vida dela. Então, o que que é o amar da Bíblia? O Senhor fala para nós, ele nos ensina, o amar é a gente perdoar, o amar é a gente orar pela vida da pessoa. Quanto mais você orar pela vida da pessoa, abençoando a vida dela, mais você vai conseguir perdoar, mais o perdão vai chegar a encontrar no teu coração. Como é que ora, então, Sheila? A gente deve orar por aquilo que a gente sabe que é bom, aquilo que a gente sabe que o Senhor quer para a vida dela. O Senhor quer ela liberta? Então, ora pedindo para Deus dar forças a ela, acampar os seus anjos ao redor dela, que os seus anjos venham lutar contra os espíritos de prostituição, promiscuidade que está tomando a vida desta mulher, que o Senhor venha trazer entendimento à vida dela, que o Senhor venha tirar as escamas dos olhos, que o Senhor possa voltar para o homem da aliança dela, ou se ela não tem aliança ainda, para Deus trazer um homem para formar aliança com ela, que ela venha ser feliz no casamento que Deus preparou para ela.
Devo orar pela amante? Sempre, sempre. Enquanto ela não for liberta, ela estiver com seu marido, deve orar pela amante. Sheila, você orou pelas amantes? Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Pelaquela primeira amante, eu orei muito. E se vocês já assistiram um vídeo que eu falo sobre isso, não lembro os nomes dos vídeos, eu falei lá que chegou o momento que eu cheguei até a sentir amor por ela. Eu falei, meu Deus, eu não quero amar ela, não, senhora, ela é tua filha. Falei mesmo para Deus, mas eu senti amor. Quando a gente sente amor, na verdade, a gente está sentindo é compaixão. Essa compaixão vai fazer com que, literalmente, eu entre, né, nesse cenário de estar amando o meu inimigo. Quando a Bíblia diz assim, Deus amou o mundo, por isso entregou o seu filho, porque Deus teve compaixão do mundo. Compaixão, é isso que nós devemos ter. Inclusive, as passagens de perdão lá, Mateus 18, por exemplo, vai falar sobre perdão, vai falar que a gente deve ter compaixão do nosso próximo para poder perdoar. Então, sim, devemos orar e passei aqui para vocês e tem vídeo no canal falando sobre isso. Marido teve filho com amante, como orar por essa criança? E se eu devo orar? Irmãos, novamente, óbvio, devemos orar. A passagem que me traz a lembrança sobre orar pelo filho da amante é, obviamente, as passagens dos primogênitos de Abraão, Ismael e Israel. Nós não podemos esquecer que filhos representam nações, de nós virão nações, né? Então, por exemplo, será que se Sara tivesse tido um aborto ali, não teria nação, não teríamos nós. Então, Ismael, o Senhor também vai falar ali na passagem que dele também veio uma nação. Né? Ou seja, ele não foi considerado primogênito porque Deus considerou o filho da aliança, que era com Sara, o filho com quem ele fez uma aliança, que foi com Sara, mas ele não descartou, ainda que foi enviado para o deserto, ainda que houve todos aqueles problemas, porque infelizmente foi fruto do pecado, né, dos homens, mas Deus não descartou, Deus pegou aquela criança e fez dele também uma grande nação, e a gente precisa amar, irmãos, porque Sara, né, ela repudiou, esqueci o nome da mãe de Ismael, daqui a pouco, Agar, né? Ela repudiou Agar de um jeito que aquela mulher ficou muito ferida, ela e o filho. Tanto que a Bíblia vai retratar que ela deixou a criança embaixo de uma árvore para morrer, porque já não tinha mais água, comida. Então, essa criança sentiu a dor do abandono, do desprezo, do repúdio daquele pai. Então, por isso que inflamou o coração daquela criança. E é o que a gente vê hoje em dia. Então, ou seja, se você quer ter paz na sua vida, se você quer ter literalmente a graça de Deus agindo sobre as suas gerações, aprende a amar essa criança, aprende a orar por essa criança, aprende fazer com que seu marido cumpra princípios, né? Da paternidade, Sheila, mas eu não quero o meu marido tendo contato com aquela amante. Irmãos, irmãs, quando Deus faz a obra, eles são libertos. Literalmente, eles são libertos. Você não vai ter o que temer. Essa pessoa vai seguir a vida dela. Você vai entender isso. Antigamente, como adultério era algo, se considerava em nossa sociedade algo mais grave, normalmente se adotava até as crianças desse adultério, né? Os pais, como não tinham esse meio de comunicação, essas coisas como nós temos hoje, se adotava inclusive as crianças, as amantes, elas davam as crianças para eles criarem com as esposas. Antigamente as pessoas eram mais sábias, então não divulgavam esse tipo de coisa. Mas assim, faz a tua parte. Eu sei que dói, eu imagino que dói, né? Eu agradeço a Deus por não ter permitido isso na minha vida. Quando eu caí no deserto, eu orava, eu pedia misericórdia pela vida da amante, eu falava, Senhor, que não vamos trazer mais filhos bastardos, né, para o mundo, vamos ser a geração que vai consertar, então abençoa a vida dessa mulher de maneira que no futuro ela seja grata pelo livramento que o Senhor vai dar, eu orava, né, ainda falando sobre oração por amante, eu orava dessa maneira, pedindo a misericórdia pela vida delas, tá bom? Então ore sim, porque se Deus permitiu que essa mulher tivesse um filho, ora, as lições virão desse filho para vocês, a lição para o seu marido virá. Eu acredito que filhos já
tem um vídeo aqui no canal também que eu falo que é o espinho na carne. Procura um vídeo que se chama Espinho na Carne que você vai entender melhor. E lê as passagens de Sara e Agar. Pensa que Sara, se ela não tivesse empurrado o marido dela para Agar e depois que ela teria evitado o filho, né? Somos nós na briga, na rixa, somos as mulheres tolas que não edificamos a casa. Será que se a gente não tivesse sido sábia, os nossos cônjuges talvez teria evitado essa dor? Então, nós também precisamos entender que isso também faz parte da nossa responsabilidade. Então, vamos deixar de errar, vamos acertar daqui para frente. Para quê? Talvez a gente não vai conseguir eliminar as nossas dores, mas tirar as dores da vida dos nossos filhos. Você vai ensinar os seus filhos que a responsabilidade é para assumir, seu filho não vai duplicar essa história do pai, né? Então, próxima pergunta: como é descansar no deserto, irmãos? Eu peguei literalmente aquelas caixinhas do Instagram, só no printei e trouxe aqui para vocês, porque eu já fiz isso anteriormente, a tela fica muito feia, então eu joguei no Canvas. Mas foi literalmente, tá? Eu peguei e só colei, colei não, só escrevi nessa caixinha no Canvas. Então, o que é descansar no deserto? Se você chegou até aqui, dá um like aí para mim, por favor, que eu sei que você ainda não deu. Vamos lá. Descansar no deserto. Uma vez eu ouvi que descanso é para os filhos. E aquilo me fez refletir bastante. Então, quer dizer que quem não é filho de Deus, porque tem diferença, tá, irmãos, entre filhos de Deus, que são filhos de Deus, a Bíblia mostra isso. Tem diferença, Sheila? Tem. Inclusive, Jesus ele vai falar lá em João 15:15, que agora não somos mais conhecidos por servos, mas como amigos, ou seja, somos mais íntimos. O que é o descansar? O descansar é quando literalmente eu não tenho ansiedade pelo futuro. Eu sei que Deus prometeu que vai acontecer, mas eu já não estou mais sofrendo pelo futuro, porque eu estou vivendo o presente. Eu não estou mais sofrendo pelo passado. O passado, as coisas, as lembranças já estão curadas. Por isso que quando vocês chegam até nós no restauro, a minha primeira coisa que eu falo assim, cura, se cura. Por quê? Porque a cura que vocês vão ter, ela está associada com esse descansar do deserto. Ou seja, se você não se curar, você vai estar o tempo todo, qualquer coisa que acontecer gera um gatilho em você e você vai sofrer. Então, isso não é descansar. Então, tem que se curar. Eu vou deixar aqui nos comentários para vocês o link de um curso que eu tenho que é Perdão e Cura. Vou deixar a primeira aula, mas são 3 aulas. Quem quiser, só me pedir lá no Instagram que eu mando as outras aulas para você. Sheila, mas tem um custo, irmão? Estou cobrando um custo bem irrisório mesmo, né? A gente também precisa se manter e, além de tudo, por ser um curso de libertação, é como uma oferta de remissão. Quem não sabe, não entende o que é oferta de remissão, coloque aí oferta de remissão Tânia Tereza, vocês vão entender. Então, vou deixar aqui para vocês, por quê? Porque eu vou ensinar um passo a passo com a palavra e a psique humana de como se curar. Então, voltando à caixinha aqui, o que é o descansar no deserto? É literalmente eu me curar do passado, deixar de sofrer pelo futuro, eu viver o presente. Como a própria palavra diz, presente. E eu só posso viver esse presente do dia de hoje se a minha vida estiver na mão do meu Senhor, ou seja, se eu entender que o tempo presente que Deus escolheu para mim foi esse, de ter esse momento de deserto reservado para aprender, para crescer espiritualmente, emocionalmente, crescer profissionalmente, cuidar da minha vida, entende? Procurar entendimento daquilo que eu não tinha antes, o casamento quebrou porque eu não entendia o que eu estava falhando, onde eu estava errando, deixar as dívidas com o passado, deixar as preocupações do futuro. O Senhor não fala na palavra que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, já basta, né? O mal do dia de hoje é exatamente isso, irmãos. O descansar é entregar na mão do Senhor e literalmente entender que se tem alguma coisa de errado, está em nós, não no Senhor. A gente precisa mudar o cenário, a gente precisa se posicionar, somos nós. As respostas estão em nós. Então, primeira coisa, deixar de sangrar pelo passado e deixar de se preocupar pelo futuro. Aí vocês vão encontrar um tempo de descanso na vida de vocês. Então, o sair do deserto não é a volta do cônjuge, é a paz interior, aquela paz que excede todo entendimento, irmãos, é tão gostoso. O descansar no deserto, ele é tão gostoso. Falo para vocês que vocês vão olhar para trás
Quem já está nesse tempo, coloca aqui nos comentários para os irmãos ver. É você olhar para trás e falar, nossa, mas só passou isso de tempo, parecia tantos anos, e só foram esses poucos anos. Jacó fala lá, né, quando ele trabalhou 7 anos por Raquel, que ele amava tanto que quando ele parou para pensar os 7 anos, não parecia 7 anos. E é realmente isso, irmãos. A Bíblia, ela explica muito sobre a nossa psique, sobre a nossa mente, tá bom? Então, procure as passagens que eu citei e leia para poder ajudar vocês a terem maior entendimento e o Espírito Santo testificar no coração de vocês. Próxima pergunta. Aliança se faz quando os cônjuges vão morar na casa dos sogros? Tipo, o marido não deixou pai e mãe, mesmo assim a aliança? Irmãos, o que a gente precisa entender? Quando a Bíblia está falando deixar pai e mãe, não é deixar a casa dos pais. Vocês vão perceber claramente na passagem de Isaac, né? Abraão mandou o servo dele buscar lá na terra dele, nos parentes dele, uma esposa para Isaac. Então, quando ela chegou, eles foram para onde? Para a tenda da mãe, né? Então, o que eu preciso entender? Que não é deixar a casa. A Ruth, né, e a sua sogra, Noemi. Você vê que os maridos morreram, os filhos de Noemi morreram, e Ruth e a outra que a gente nem lembra o nome, né, irmãos? Elas continuaram apegadas à sogra, ou seja, não houve essa separação. Na verdade, a mulher, quando se casa com o marido, ela passa a se agregar na família do homem, ela faz parte da família do homem. Então, vocês vão ver lá, os filhos de Jacó, por exemplo, todos eles seguiam o pai e casados e já tendo filhos. Então não é deixar a casa em si, não é a casa, a estrutura em si. A Bíblia está falando de você fazer essa passagem de solteiro para casado. Você já não é mais uma pessoa solteira. Inclusive, até existem regras diferentes para solteiros que estão na casa do pai ainda e regras para quem já casou. Então, ou seja, não é a estrutura. Então, na minha opinião, mesmo assim faz aliança. Próximo, deserto só acaba quando a gente entra no descanso. É que a palavra deserto, ela veio derivada ali de quando o Senhor resgatou o povo do Egito, né, e levou para o deserto para levar para a terra prometida. Então, se for o deserto de ter o casamento restaurado, ele só vai acabar realmente, você vai dizer que ele vai acabar realmente quando o cônjuge voltar. Porém, isso tampouco é verdade, porque tem cônjuges que voltam e as pessoas ainda passam por um processo dentro de casa. Eu sei, os testemunhos abençoam demais as nossas vidas, nos edifica, nos traz fé, nos traz bom ânimo, porém, as pessoas não voltam depois para contar. Nós que acompanhamos pessoas antes, durante e depois, a gente sabe muito bem que a realidade por trás da volta do cônjuge é outra. Então, o deserto não acaba quando o cônjuge volta. O deserto, para mim, na minha opinião, e quem fez essa pergunta deve me acompanhar muito de ser que o deserto vai acabar quando a gente entra no descanso. Por quê? Porque literalmente, irmãos, é um copo de água no deserto. Você vai viver, você vai ter sua vida. Gente, olha, eu vou falar para vocês, é tão maravilhoso que a gente é tão rebelde, mas é tão rebelde que eu vou contar aqui para vocês uma coisa. A gente é tão rebelde que, primeiro, enquanto a gente está ali sem descansar, a gente fica naquele negócio assim, não, eu quero, eu quero, eu quero, não, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E depois que eu descanso, a mesma luta. Eu quero, eu quero, eu quero, não quero, não quero, não quero. Qual que é a diferença? A diferença é que enquanto eu não me curei, eu quero de qualquer jeito. E depois que eu vejo, que eu começo a pensar o que é que ele está vivendo, ou o que viveu comigo, ai não, aí eu falo, não, eu não quero não, não, esse aí nunca vai voltar, não, ele está muito apaixonado, não vai voltar. E aí depois que eu descanso, o eu quero e eu não quero, ele é assim, olha, eu quero porque eu entendi que é o certo a fazer, mas eu não quero porque eu evoluí. Eu literalmente superei o outro. Como é que eu vou conseguir agora viver com ele? Como é que ele vai se encaixar na minha vida? Porque eu cresci, ele não, ele regrediu. Então são tempos diferentes que nós vamos viver, mas é essa eterna confusão do ser humano que eu entendo que é muito natural, né? Porque aquilo que a gente não tem controle é o que tem mais poder de nos desestabilizar. Então,
é literalmente o descanso. Ele vai te trazer muita, muita vida nesse deserto, gente. Você não vai considerar que você está no deserto, não. Você vai falar, olha, me falaram que eu estou nesse deserto aí só porque meu marido ainda não voltou, mas eu nem considero mais. Então, sim, para mim, o deserto da gente, ele acaba quando a gente entra no descanso. É diferente, tá? Vamos lá. Tem diferença de posicionamento entre deserto fora, deserto em casa e fora? Óbvio. Tem muita diferença. Biblicamente falando, um deserto dentro de casa, o apóstolo Pedro vai falar lá que as mulheres, né, elas devem respeitar os seus maridos. Provérbios, a mulher de Provérbios, em Provérbios 31, vai falar que a mulher de Provérbios 31, ela lhe faz o bem todos os dias da sua vida e não o mal. Isso está totalmente ligado, irmãos, que vai ter dia que vai ser extremamente desafiador, vai ter dias que a gente vai querer perder a compostura, vai querer perder o respeito pela outra pessoa, porque a gente realmente não recebe o respeito, a pessoa não nos trata com respeito, mas se eu seguir os parâmetros bíblicos, né, estando dentro de casa, obviamente que serve também para quem está fora de casa, respeito e fazer o bem, não o mal, mas é que dentro de casa é muito mais desafiador. Se você entender as passagens lá de 1 Coríntios 7, que vai dizer assim, se eu não me engano, lá no 15, que a mulher que foi repudiada pelo seu marido, ela está livre da servidão. Servidão, irmãos, não é que se quebrou a aliança. Não. O que é servidão? Lá o Pedro ele não vai ensinar, né, que as mulheres casadas devem cuidar das coisas do mundo, ou seja, do seu marido, as coisas da sua casa. A mulher de Provérbios 31 vai mostrar ali os afazeres dela, por isso que eu citei o deserto dentro de casa, a mulher de Provérbios 31, ela cuida dela o tempo todo, ela cuida das coisas da casa, né, e cuida dela o tempo todo, ela é ativa, ela é proativa, ela trabalha, ela faz negócios, ela gera renda, então, assim, é diferente. Então, quando Coríntios, Paulo está dizendo que não fica, né, sujeito à servidão, é disso que está falando. Você não está sujeita à servidão, a mulher não deve servir o seu marido, tanto, né, na parte da alimentação, na mesa e no leito, né? É literal isso, né? O corpo dela, casada, pertence ao seu marido, mas é disso que o apóstolo Paulo está falando, ou seja, você não está mais, né? Ou seja, você está livre de ter que servir o seu marido. Então, eu aconselho que dentro de casa, faça o seu melhor. Faça o seu melhor como se fosse para o Senhor. E fora de casa, somente respeita. Começa pelo respeito da decisão do outro. Sheila, então quer dizer que respeitar a decisão do outro é eu não orar mais? Eu não falei isso. Eu falei que respeitar é aceitar que ele está num momento diferente hoje, que o momento dele não está nessa inclinação para a família, né? Mas sim para viver outra vida, uma vida de solteiro, né? Mas é no sentido que eu estou dizendo de não ficar cobrando, irmãos. A gente não pode cobrar. Gente, recebemos um print agora lá no grupo que, meu Deus do céu, a mulher se comparando com a namorada do cara, sabe assim, chega a ser até feio, depois vocês mesmos vão se arrepender disso. O deixar ir é literal. Quanto mais rápido você se posicionar, mais rápido vai haver resultados, né? Próxima caixinha. Esposo pede ajuda financeira para parentes. Devo ajudar? Deserto em casa já era motivo das nossas brigas. Eu penso assim, irmãos, aqui tem, como está um deserto em casa, quando você diz assim, devo ajudar, você tem que lembrar o que seria esse ajudar. O cara não quer trabalhar, o cara não está fazendo nada da vida dele, então você não está ajudando, você está mantendo, você está tendo mais um filho. Agora, o cara trabalha e está tendo essas provações é diferente de tentação, está tendo essas provações na vida financeira e você também trabalha e você mora nessa casa, você vai, nesse caso, então, ajudar no sustento da casa, eu faria. Por quê? Porque foi uma decisão sua passar um deserto em casa, é uma escolha sua. Então, se você está escolhendo, então eu faria. Ah, mas é que ele vai, ele gasta todo o dinheiro na rua, gasta o dinheiro com bebida, com amante, com droga, mas você está escolhendo isso para sua vida. Você não precisa estar aí.
Eu vejo mulheres adoecendo de maneira terrivelmente porque está segurando quem precisa deixar ir, quem precisa soltar. Ai, Sheila, você está falando contra o casamento? Então, não, irmãos, é só ler para essa passagem aqui, ler a passagem do filho pródigo. O pai fez tudo por ele enquanto ele esteve na casa. Quando ele decidiu sair, quando ele decidiu ir, ele passou lá querendo comer até as bolotas dos porcos. Entende? Ou seja, que a gente chama hoje de lavagem ou ração dos porcos. É até isso, até nesse estado ele passou. E o pai não foi atrás levar uma marmita para ele. Quando ele voltou, o pai estava de braços abertos. Ai, Sheila, mas aí eu não vou estar sendo mãe do meu marido. Tana. Infelizmente foi a situação que você se colocou, que precisa de conserto, de começar a se ajustar. E para isso você precisa entender. Mas se o marido está dentro de casa passando por dificuldades financeiras e você tem condições, sim. Sheila, mas ele pede dinheiro e ele pega esse dinheiro e vai para a rua, vai beber. Aí, obviamente que não, né? Você vai estar financiando os vícios dele, vai estar financiando a prostituição dele, tá bom? Então, lê Lucas 15, que é a passagem do filho pródigo. Vamos para a próxima caixinha de perguntas. A duração de tempo no deserto depende do nosso posicionamento? Irmãos, olha, essa pergunta aqui para mim ela é bem desafiadora, mas ela é bem sábia. Não duvido nada que seja de alguma das meninas do grupo que já me acompanham. Porque se a gente for olhar para a Bíblia, ela vai dizer assim que quando Deus tirou as pessoas ali do Egito, aquele caminho, né, até a Terra Prometida, ele era de dias. Não sei precisar, porque cada um fala uma coisa, mas era de dias, não era para ser de anos. Então, o que que acontece? O que determinou o tempo de deserto na vida daquelas pessoas foi a falta de entendimento, foi a falta de sabedoria, foi a falta de adorar o Senhor, de deixar a idolatria. A gente fala tanto da idolatria pelo cônjuge, quando as pessoas deixam essa idolatria, as pessoas descansam, aí já não importa mais o tempo. Obviamente que vai ter dias que você vai querer alguém, uma companhia, alguém ali, mas não vai ser essa dor, esse sofrimento, esse martírio, esse stalk que vocês estão todo momento viciado em stalkear rede social só para sofrer um pouquinho mais, né? Então, assim, eu acredito sim por base, né, na palavra do Senhor, que o que mudou o tempo, né, o que fez Deus fazer eles, por isso que a gente fala tanto que tá dando voltas no deserto, é a falta do posicionamento. Então eu preciso aprender. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo, acho que é como sair do deserto, que eu vou pegar os 4 primeiros livros ali, que é literalmente esse caminho, né, das pessoas no deserto, eu vou explicar. São tempos que a gente precisa viver de purificação, santificação, transformação, de posicionamento, entendimento. Tenho vídeos sobre posicionamento. Isso muda o nosso tempo de deserto? Eu não sei se muda o tempo da restauração do casamento. Por quê? Hoje que eu estudo a Torá, estudo com rabinos, eu vejo que é assim como o mundo natural ele é um reflexo do mundo espiritual. Então, por exemplo, uma pessoa que rouba, quando ela vai ser julgada, já determina um tempo, né, para ela de condenação. E Deus faz a mesma coisa com a gente. Por quê, Sheila? Eu não tenho como mudar o tempo, eu sei lá, eu ouvi falar num tal de um regime semiaberto aí, que é quando os presos saem, né? Eu vejo que é mais ou menos assim, quando Deus vai dando as coisas assim ali no meio, né? Tem gente que baixa a pena, né? Ou seja, no mundo natural. Então eu acredito que de um jeito ou de outro pode interferir, mas aqui no mundo natural, o baixar a pena não é o bom comportamento, então é a sua transformação. Mas a gente precisa sempre lembrar que o deserto conjugal ele depende de duas pessoas. Então, se depende de duas pessoas, a gente precisa entender que também vai haver o tempo da outra pessoa. Mas você pode sair dessa dor, desse sofrimento, se você se posicionar. Você pode alcançar as graças, misericórdia do Senhor, Ele vai te abençoar tanto, Ele vai te trazer tanta paz, Ele vai abrir tantas portas na sua vida, gente, que vocês nem vão sentir falta de cônjuge, vocês vão entender perfeitamente que uma só carne não é só uma só pessoa, não, entende? Ou seja, tem outro entendimento quando você realmente descansa. Mas
literalmente, o posicionamento, eu acredito que pode mudar e mudar muito. A gente precisa lembrar também que uma coisa é a gente parecer que mudou, né? Outra coisa é a gente realmente mudar. E como é que a gente vai saber se a gente realmente mudou? É que de vez em quando a Bíblia ela fala que Deus a ninguém tenta, mas ele prova. A Bíblia fala que ele prova. E muitas vezes, quando você está falando ali, ai, Deus, estou pronto, ó, pode mandar que teu filho está pronto, né? Não tem essa brincadeira aí? Aí ele manda uma provinha ali para você saber se você está pronto mesmo, né? E ai, as minhas mentoradas falam assim: eu realmente não estava pronta, não fui aprovada. E é realmente isso, irmãos. Ele não vai fazer nada para a sua destruição, ele vai fazer somente para a sua edificação, para a sua salvação. Então, existe um tempo, sim. Você descansar, você ter essa paz, receber as bênçãos do Senhor, está muito ligado, sim, com o seu posicionamento. Eu acredito que pode mudar o tempo de deserto também. Veio até a passagem de 2 Coríntios 5, onde fala que quando nós nos reconciliamos com Deus, então a gente recebe o ministério da reconciliação, ou seja, a gente começa a interceder pelo outro e começa a Deus ali a mover na vida do outro, mas para isso eu tenho que estar transformada, né? Para que o outro seja alcançado, tá bom? Leia as passagens aí que eu estou citando para você entender mais o Espírito Santo testificar no teu coração. Você chegou até aqui, já na última pergunta que eu falei para vocês que era a bomba, e se você não gostou ainda para dar um like, irmãos, olha, eu vou precisar melhorar muito, né? Quer dizer, a gente sempre precisa melhorar, eu só estou brincando para ganhar o seu like. Então, nos ajuda para o YouTube entender que o conteúdo pode ajudar outras pessoas, tá? Então, vamos lá. A última pergunta, eu acredito que a pessoa seja, né, uma pessoa que se apartou primeiro, e se não, isso também acontece com quem ficou. A gente tem mulheres lutando para poder abandonar, né? Então, a prostituição em si, né? Diz assim: eu amo meu ex-marido, quero a restauração, mas não consigo largar a prostituição. Por que que eu avaliei que talvez fosse a pessoa do outro lado? Porque ela usa a palavra ex-marido. Para usar ex-marido é porque em algum momento ela literalmente se desconectou dessa pessoa. Você vê que as pessoas que estão no deserto, normalmente que não se desconectou é, em nenhum momento ali, elas usam sempre a palavra marido. Isso está lá no inconsciente das pessoas. Então você percebe que a luta, né, para largar a prostituição, ela é muito forte. E isso é o que vive os cônjuges, isso é o que vive a pessoa que está do outro lado. Por quê? Porque se pecar fosse ruim, irmãos, ninguém pecaria. Mas quando você faz uma aliança de alma com alguém através do sexo, isso acaba, irmãos, aprisionando o seu espírito, aquela pessoa. Por isso que existe a troca, né, de espírito através das alianças. Então você acaba amarrando, né, o seu espírito. O apóstolo Paulo vai lá falar em 1 Coríntios 6 que aquele que tem, né, a relação íntima com a prostituta faz uma só carne com ela. Ele usa a palavra prostituta porque a prostituta, no literal, é qualquer mulher fora da aliança do casamento. Então, o que que a gente precisa entender? A maneira que a gente tem de largar a prostituição é buscando o arrependimento através do Espírito do Santo, que é o Espírito de Deus, pedindo para ele trazer esse convencimento, porque o papel do Espírito Santo na nossa vida é trazer, né, a gente para o arrependimento, né, para a justiça, para o juízo e contra os nossos pecados. Então a gente precisa entrar com a palavra de Deus na nossa vida. Por exemplo, Ezequiel 36 vai falar que a gente vai sentir nojo dos nossos pecados. Então a gente tem que orar: Senhor, me dá nojo pelo meu pecado. Espírito Santo, me convença do pecado. Ora cerca de espinho, né? Porque a cerca de espinho, se você tocar o dedo no espinho, era muito comum quando a gente era criança, aquela cerca metálica, né? Que eu esqueci o nome agora, que tinha uns espinhos ali. Se você tocasse o dedinho ali ou qualquer coisa, a gente aquilo doía muito. Então, olha cerca de espinho por você, porque quando você for, né, pro querer pecar, né, um pouquinho que você acessar aquilo já vai te trazer uma dor imensa dentro de você, uma angústia, uma tristeza, uma depressão. Você vai querer fugir daquele lugar. Então, assim, ora por você.
A restauração começa em você. Pede essa força para o Espírito de Deus. Eu sei que depois que a gente peca, entrar na presença de Deus após o pecado é muito difícil, mas a gente tem que ir, irmãos, assim. A gente não pode virar ser vergonha, né? Que a gente pega e vai lá e fala, ai Deus, olha, vim aqui eu de novo, né? Mas a gente tem que entrar com a integridade de coração e falar, Senhor, eu não estou me arrependendo. Não entendi ainda o que precisa para eu me arrepender. A tua palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Certamente eu não conhecia essa verdade. Me traz o entendimento. Lembra o início desse vídeo que era Provérbios 2? Me traz esse entendimento, traz essa luz para minha vida, para eu poder me arrepender, Sheila, mas a gente sabe que se prostituir é errado, irmãos. A gente sabe que adulterar é errado. Por que que adultera? Porque a verdade literal do que está por trás do adultério não foi revelado à pessoa. A pessoa só sabe que está errado, entende? Isso tem explicação psicológica também. Então, assim, peça e você vai encontrar isso em Deus. A Bíblia diz que a gente não recebe porque a gente pede errado. Muitas vezes a gente precisa se libertar e está pedindo pela libertação do outro. Então a gente está pedindo errado, porque Deus quer que você peça primeiro por você. Você encontrou esse caminho, então Ele quer tratar primeiro você. E Ele vai, obviamente que vai haver, né, consequências disso, vai. Davi se arrependeu e ainda assim não foi exime das consequências. Mas o quanto antes a gente se arrepender e se consertar, a gente começa a mudar a colheita, porque o que a gente está colhendo hoje é plantação que a gente fez no passado. Ninguém colhe hoje para colher hoje mesmo. Então, assim, se levanta desse lugar, vai na presença do Senhor, vai como lá em, se eu não me engano, Pedro 4, se eu não me engano, vai dizer que a gente deve ir não com alegria na presença do Senhor, mas com tristeza, trocando as nossas vestes por pano de saco. Ou seja, literalmente o apóstolo nos chama para ir na presença do Senhor como nós devemos ir, com esse gemido inexprimível. É assim, irmãos, a gente tem que ter esse coração quebrantado na presença do Senhor, sabe? De reconhecer a nossa insignificância, como Isaías fala, que a gente somos como vermes, né? Aqui na terra, na presença do Senhor. E se a gente se considerar com essa insignificância diante do Rei dos Reis, irmãos, ele começa a mudar a nossa vida, ele começa a mudar a nossa identidade, ele vai mudar o nosso nome, de como foi de Gomer, né? Que antes era desfavorecida para agora favorecida. Ou seja, Deus vai mudar toda a sua história. Se houve aquelas mulheres sentir de falar, se houve filho dessa prostituição, gente, Deus santifica o filho de vocês, sabe? Tá lá em Oséias 4. Então, se posiciona que Deus vai transformar a sua vida. Para você que não tem aliança, né, com ninguém, e você viveu um casamento com um homem que já tinha uma aliança, aí você fala assim, que é o mais difícil, né? Ai, Sheila, mas e os meus filhos vão crescer sem pai? Irmãos, isso não é verdade. Se você entrar na obediência do Senhor, Ele vai preparar um homem para a tua vida tão bom, mas tão bom, tão maravilhoso que nem você vai acreditar. Eu tenho na família isso, eu tenho um tio que a moça não, a esposa dele, né? Ela já tinha uma filha, ele a conheceu, a filha era criança. E, gente, ele registrou essa menina e falo para vocês que fisicamente, tudo nela parece o meu tio. Eles tiveram dois filhos biológicos, né? Porque a menina não é filha dele. A gente nem lembra, se vocês querem saber, que ela não é filha do meu tio. Eu estou lembrando agora aqui para falar para vocês. Ela sempre foi tratada como nossa prima, como filha dele. Eles são muito mais apegados, ele e ela, com os outros dois filhos, né? Ela descobriu depois de adulta que não era filha do meu tio, então, assim, aumentou mais ainda aquele amor pelo meu tio, porque ela nunca viu diferença. Sheila, tem base bíblica isso? Irmãos, olha só, Jesus não era filho de José. Jesus não era. A Bíblia fala claramente que veio um anjo e visitou o ventre de Maria. José quis deixar Maria. Então, o que que o Senhor fez? Foi lá e falou: José, foi eu. Vai lá e assume essa criança. Então, quando Deus te der uma aliança, o Senhor vai falar: Ô fulano, sou eu, assume essa criança. É tão poderoso essa adoção, irmãos, que assim como essa minha prima, a gente nem lembra que não é filha biológica do meu tio, que a minha prima, ele dá tudo para ela.
Tudo, a casa vai ficar para ela dividir com os outros irmãos, é tudo, é tudo. Se vocês for lembrar, Jesus só veio da linhagem real de Deus, da tribo de Judá, porque José o adotou, vamos colocar assim entre parênteses, que José era da tribo de Judá, entende? Então, assim, vamos entender que a Bíblia fala assim, que as coisas de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Por mais que hoje você não está conseguindo entender, ou ver, ou pensar nisso, mas se está na palavra, irmãos, eu vou falar uma coisa para você, é certeira. É certeiro, só precisa aprender a orar, só precisa querer a vontade de Deus para a vida de vocês, tá bom? Quem quiser participar, se vocês gostaram da caixinha, vai lá no meu Instagram, Psico Sheila Dias. Quem tem dificuldade, que sabem que ainda não está vendo nada acontecer na vida, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o curso do Perdão e Cura, irmãos, vai destravar a vida de vocês. Eu falo isso com toda a autoridade do que eu vivo e vejo todos os dias através dos meus mentorados, através do grupo que nós acompanhamos algumas pessoas, e eu finalizo aqui desejando em nome de Yeshua, nosso Senhor, que as graças, as bênçãos de Deus e as misericórdias do Senhor alcancem a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, os seus negócios, os seus planos. Amém? Deus abençoe, irmãos. Muito obrigada. Curte e compartilhe para nos abençoar e devolver também para a gente o entendimento de que estamos no caminho certo. Deus abençoe. Muito obrigada, irmão.